Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Você é o nosso convidado para juntamente conosco meditar na palavra de Deus, a desfrutar uma vida diária com Deus. Eu quero ler aqui a palavra do Senhor que se encontra em Gênesis capítulo 12, 3 versículos, versículo 1, 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para uma terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito. Glórias a Deus, até aqui. Vemos aqui que Deus ele chama Abraão e ele faz promessas a Abraão. O Senhor Deus ele aparece a Abraão e ele faz ali a Abraão uma proposta. Essa promessa diz respeito a uma proposta de Deus para Abraão. E Abraão sabiamente, Abraão ouvindo ali esta proposta, ouvindo ali esta promessa que Deus faz para a sua vida, Abraão sabiamente, ele faz conforme o Senhor lhe propõe. Abraão sai da sua terra. Abraão sai da sua parentela. E a promessa sobre a vida de Abraão diz respeito que Deus faria dele uma grande nação. Diz respeito que Deus colocaria ele em uma terra. Deus mostraria para ele uma terra. E a promessa diz respeito que Deus ele abençoaria Abraão, engrandeceria o nome de Abraão. A promessa diz respeito que Abraão, obedecendo ali essa proposta de Deus para a sua vida, ele seria uma bênção. E a promessa diz respeito também que sobre a vida de Abraão, que aqueles que abençoarem Abraão seriam abençoados. Mas diz respeito também que aqueles que amaldiçoarem a Abraão seriam amaldiçoados. Esta promessa diz que todas as famílias da terra seriam benditas em Abraão, seriam abençoadas pela pessoa de Abraão. Tal promessa nos faz conhecer Abraão como o pai da fé. Ou seja, Abraão somente ouviu a voz de Deus. Meus amados irmãos, meus queridos ouvintes, como é maravilhoso podermos ainda nos nossos dias ouvirmos a palavra de Deus dirigida às nossas vidas, nos fazendo promessas. Porque a promessa foi feita a Abraão, estendeu a todas as gerações, a todas as famílias da terra. Assim, alcançando as nossas vidas. Por isso a voz de Deus ecoa. Uma vez a voz de Deus dirigida a Abraão, agora ela ecoa a todos os seres viventes, a todas as famílias da terra, a todo homem pode ouvir claramente a voz de Deus ecoando por intermédio da sua palavra. Sua palavra é uma boa notícia, são boas novas que têm o intuito alcançar a vida do homem, assim como Deus chamou Abraão. Agora o evangelho, esta boa notícia,
te alcança, te chama para viver algo novo, para viver as promessas de Deus. E assim como as promessas de Deus foram feitas a Abraão, e assim como Deus cumpriu as promessas que ele fez a Abraão, agora nós podemos ter essa certeza que o mesmo Deus que cumpriu as suas promessas na vida de Abraão, por Abraão ter ouvido o chamado, atendido o chamado e ter correspondido, obedecendo ali as diretrizes dadas por Deus, nós também podemos desfrutar as promessas de Deus, ouvindo o chamado, ouvindo ali as diretrizes do Senhor e crendo nestas promessas. Pode ter certeza que as promessas de Deus se cumprirão na nossa vida. A palavra de Deus no livro de Gálatas diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Meus amados e queridos irmãos, aqui em Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14, vai nos dizer de que forma que nós somos benditos na pessoa de Abraão, abençoados pela promessa que Deus fez a Abraão. Em Cristo Jesus, nós somos o qual nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Em Cristo Jesus, pela fé, recebemos esta promessa do Espírito, a qual, ouvindo a voz de Deus, como Abraão também ouviu, nós que somos chamados, agora, obedecendo essa voz, seguindo as diretrizes dadas por Deus pela fé, recebemos esta promessa, fazemos parte desta promessa a qual Deus fez a Abraão, que nele todas as famílias da terra seriam benditas. E esta promessa é a promessa que diz respeito à vida eterna. Versículo 25 da primeira carta escreveu o apóstolo João, no capítulo número 2, versículo de número 25, diz: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Meus amados e queridos irmãos e ouvintes, a palavra de Deus diz que se nós esperarmos em Deus, em Jesus, somente nesta vida nós somos miseráveis, mas a promessa de Deus feita a Abraão, que alcança a nossa vida, ela diz muito mais, além desta vida, ela diz respeito a uma vida eterna, uma vida de gozo, uma vida de paz, uma vida onde as aflições desse tempo presente não pode se comparar à glória que há de ser revelada. Mas para que você possa gozar destas promessas como Abraão gozou, é necessário, você que está ouvindo esta palavra, decrete, dê ouvido e comece a partir de hoje a meditar, a desfrutar uma vida diária com Deus, dando ouvido, buscando as diretrizes que Deus tem para a sua vida, para que você não perca estas promessas de vista, mas que perseverando naquilo que Deus tem falado e prosseguindo para o alvo, você possa também alcançar esta promessa. E a palavra de Deus, ela diz que é só mais um pouquinho de tempo que há de vir, virá e não tardará, onde estas promessas elas se revelarão, onde estas promessas se cumprirão, conforme está escrito, a promessa da vida eterna. Nesta vida, você recebe 100 vezes mais revelação daquilo que Deus tem para você, né? Pelo Espírito Santo nos é revelado. Estas promessas diz respeito à eternidade, à vida eterna que Deus tem para cada um de nós. Então, não vamos perder de vista as promessas que Deus tem para a nossa vida, mas assim como Abraão, você que hoje, nesta manhã, é chamado, entregue a sua vida ao Senhor Jesus.
E saiba que pelo Espírito Santo de Deus, você tem entrada a esta graça pela fé, ouvindo a sua palavra, seguindo as suas diretrizes, abandonando tudo aquilo que o mundo oferece, todos os manjares dessa vida, sabendo que aconteça o que acontecer, ainda que se levante, né, o mar contra a sua vida, ainda que os montes se abalem, ainda que as estrelas percam o seu brilho, as promessas de Deus elas continuam brilhando, porque diz respeito a algo maior, não somente a algo passageiro, a algo momentâneo, mas não, as promessas de Deus diz respeito a coisas eternas, diz respeito a uma eternidade, e nós podemos desfrutar desta eternidade dando ouvido, dando crédito à voz de Deus. Meu amado e querido ouvinte, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você possa também diariamente desfrutar uma vida com Deus, orando, meditando na sua palavra, consagrando a Ele a sua vida, né? Nós que somos chamados e demos crédito a esta palavra, devemos continuar buscando a Ele diariamente para que não venhamos perder o foco, não venhamos perder aquilo que Ele tem proposto para a nossa vida. Vai se cumprir em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor vos abençoe. Amém.